Vamos prosseguir com um assunto que estávamos tratando na última reunião. Dizíamos então que, se como entes humanos não compreendemos o problema do desejo, não haverá ordem na sociedade. Por ordem, entendemos cooperação. Sem cooperação, só pode haver ajustamento. E esse ajustamento conduz a várias formas de revolta, que não é revolução. E sem a compreensão desse complexo problema do desejo, não haverá liberdade para o homem. E se não houver liberdade em todos os níveis de nossa existência, a vida se tornará uma série de problemas irremediáveis e insolúveis. Para compreender a questão do desejo, devemos compreender também outro problema complexo, ou seja, o problema do amor. Porque, como antes assinalamos, sem amor não pode haver cooperação. E a sociedade em que não há cooperação deverá necessariamente desintegrar-se. A cooperação é uma das coisas mais difíceis. Não é só difícil compreendê-la verbalmente, mas também viver realmente num estado de cooperação. É verdade que cooperamos com a autoridade, com ideias, com a pessoa que domina por meio de suas ideias. Tal cooperação se funda na autoridade. E onde há autoridade, não há liberdade. Para cooperar, sem ser na base de algum motivo pessoal, sem ser por imperiosa necessidade ou visando a vantagens na vida, deve o indivíduo compreender a questão do amor e do desejo. Na última reunião, estivemos investigando as fontes do desejo, como ele se torna existente, ou seja, pela percepção, a sensação, o contato, e pelo dar continuidade a essa sensação, que pode ser de dor ou de prazer, por meio do pensamento. Os que estiveram presentes àquela reunião poderão agora ir mais longe. Não vou repetir tudo o que estive dizendo, pois precisamos ir para frente. Nós mesmos podemos ver como o desejo aparece. A sociedade, com os santos, suas sanções religiosas, exige que o ser humano reprima seus desejos. Trate de controlá-los ou evitá-los através de várias vias de fuga. Mas quando, sem a compreensão do desejo, só há mera disciplina, deixam de existir a eficiência, a ordem e a cooperação. Iremos, nessa tarde, investigar as características do desejo e suas contradições. Trataremos também da disciplina e da questão do amor. Dissemos também na última reunião que iríamos examinar o mecanismo do pensamento e do tempo, pois tudo isso está relacionado. Desejo, amor, pensamento e tempo. Se não os compreendermos, não poderemos devassar todo o campo do pensamento, do tempo, do amor e do desejo. Compreender não significa meramente concordar intelectualmente ou verbalmente. Compreensão é percepção e conhecimento das palavras, de seu significado, não só intelectualmente, mas também com a sensibilidade, não só com a mente, mas ainda com os nervos, a vista e o olfato. Só há compreensão na percepção total de nosso ser. A compreensão não é parcial, fragmentária. Intelectualmente, compreendo o que está dizendo. Eis uma asserção sem grande significação que exprime tão só que estou entendendo as palavras que está empregando. Como vocês e eu falamos inglês, entendemos o significado dessas palavras. Mas a compreensão é mais profunda e mais real do que o mero entendimento das palavras. Quando compreendo, isso significa uma compreensão total e, portanto, ação. Compreender é agir. Não é compreender para depois agir. Nesse caso, a compreensão permanece como ideia e, portanto, não é compreensão. A ideia é separada da ação. Por isso há o problema de ajustar a ação à ideia ou aproximá-la da ideia. Haverá sempre contradição, e enquanto não se compreender essa serventia das palavras para criar ideias,
que aceitamos ou rejeitamos e as quais, quando as aceitamos, queremos ajustar ou aproximar a nossa ação. Tais processos não constituem absolutamente um estado de compreensão. A compreensão é um estado total, é compreender com todo o nosso ser, nervosa, emocional e intelectualmente, com os sentimentos, com tudo o que possuímos. Quando há essa compreensão, há ação. A vida é ação. Não são duas coisas separadas. A vida não é uma ideia que se pôs em ação. Assim como não podemos ter o amor como ideia. O amor não pode ser cultivado, não pode ser desenvolvido ou produzido. Ou há amor ou não há. Identicamente, ou há compreensão ou não há. Para compreender uma coisa, temos de escutá-la, e escutar é uma arte. Escutar significa dar toda a atenção, não só ao que o orador está dizendo, mas também àqueles corvos, ao poente, às nuvens, a brisa que agita as folhas, as várias cores que aqui se notam. É compreender totalmente, com o sistema nervoso, com as células cerebrais, com tudo o que temos. Só dessa compreensão total vem a ação que não produz contradição e, portanto, conflito e interminável sofrimento e aflição. E é nesse sentido que estamos empregando a palavra compreensão. Estamos agora tentando compreender o desejo. Queremos aprender o seu significado e não reprimi-lo, rejeitá-lo ou sublimá-lo. Para compreender uma coisa, temos de lhe dar atenção, aprender a seu respeito, investigá-la, explorá-la, penetrá-la. Isso não significa que temos de ceder ao desejo, e tampouco que temos de refreá-lo. Dissemos outro dia que o desejo é inerente ao homem. Ele existe em cada um de nós e tem de existir, porquanto faz parte da vida. Já mostramos como aparece o desejo, e no mundo inteiro os indivíduos, principalmente os que se interessam por assuntos religiosos, foram sempre ensinados a reprimir o desejo, a viver sem o desejo. Uma coisa absolutamente impossível. Só se pode ser sem desejo quando se está morto. Mas a compreensão do desejo requer muita atenção, paciência e investigação. O desejo significa um apetite insatisfeito, não é? Peço vênia para te dizer que não está apenas a ouvir uma palestra. Nela está tomando parte e participando. Vocês estão tão ativos com o orador e não meramente ouvindo umas poucas palavras, umas poucas ideias, umas poucas sentenças a concordar ou a discordar, para depois vocês irem daqui. Estamos participando na investigação do desejo. Esse investigar requer que esteja livre, e não significa concordar nem discordar. Não pode dizer, disseram-nos os grandes santos que devemos reprimir o desejo, controlá-lo, negá-lo, encontrar meios e modos de sublimá-lo. Dessa maneira, nenhuma investigação é possível. Nada se aprende e nem descobre. Para descobrir se requer que estejamos livres das tradições, das coisas ditas por outros. Mas isso não significa que devemos nos entregar ao desejo. Vamos, pois, investigar e descobrir o que é o desejo. Com a compreensão do desejo vem a disciplina. Não uma disciplina imposta por ninguém, que não é ajustamento nem repressão, porém uma disciplina inerente à própria compreensão do desejo. Como eu disse, desejo é apetite, aspiração, uma ânsia não preenchida. E ou cedemos a essa ânsia, a esse desejo, ou o reprimimos, porque a sociedade nos diz que devemos reprimi-lo, porque as religiões organizadas preceituam que devemos transmutá-lo e etc.
Há nesse processo uma constante batalha entre o humano que quer compreender o desejo, ou por ele se vê completamente dominado, e a sociedade que estabeleceu certas normas e as religiões organizadas, com suas crenças que nos mandam nos ajustar ao respectivo padrão. Eis a primeira coisa que importa compreender. O desejo não é em si contraditório. Há, porém, contradição entre os objetos de seu preenchimento. Você entende? Satisfaço o meu desejo numa certa direção e mais tarde desejo satisfazê-lo numa outra direção. Essas duas direções ou estados é que são contrários. Desejo ser um homem rico e, ao mesmo tempo, viver santamente. Não santamente, porém religiosamente. Uma das coisas mais fáceis do mundo é ser santo. O que se tem de fazer é tão só agir de acordo com um padrão aprovado pela sociedade. Vestir uma tanga, viver exteriormente com muita simplicidade, fazer exibição de simplicidade. E diz então a sociedade, eis um extraordinário ente humano. No entanto, interiormente, esse indivíduo está em ebulição, atormentado e torturado por suas paixões e ambições, sua luxúria e avidez, sua identificação com uma certa sociedade. Mas o que nos interessa não é a espécie de vida que um santo leva interiormente, porém tão só nos ajustar ao padrão do santo, que consiste em ser isto ou aquilo. E é, pois, relativamente fácil ser santo. Muito mais difícil, porém, porque requer uma extraordinária inteligência e compreensão, é investigar o desejo e libertar-se do conflito que os objetos do desejo provocam. A compreensão do processo do desejo requer muita inteligência.